Muito bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Na reflexão de hoje, que está em Provérbios capítulo 10, que a gente vai ver que ele começa então a fazer um contraste. Salomão, no seu provérbio, faz um contraste entre bem curtos e diretos, que mostram a diferença entre o justo e o ímpio, entre a sabedoria e a insensatez, entre a bênção e a maldição. Esse capítulo ele não é apenas um guia de moral, mas uma revelação prática sobre a nossa vida no Espírito Santo, moldado pelo Espírito Santo, pelo caráter de Deus através do Espírito, pela palavra de Deus, no nosso modo de falar, no nosso modo de trabalhar e nas nossas atitudes, todo o nosso ser. E ele começa já aqui mostrando que o justo vive de maneira diferente. O verso 1 diz, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. O justo, que é guiado pelo Espírito Santo, o sábio, que é guiado pelo Espírito Santo, ele alegra a seu pai. Ele manifesta frutos visíveis. E já mencionei aqui os frutos do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, 22 ao 23. Esses frutos é por onde a gente se baseia a questão do caráter da pessoa cheia do Espírito Santo, da pessoa de Deus. E essa justiça, ela não é apenas um padrão externo, mas é uma vida transformada de dentro para fora. Começa dentro do nosso coração. As nossas emoções, os nossos pensamentos e desejos começam a ser transformados pelos desejos e vontades de Deus, pelo propósito de Deus. O justo não vive apenas para agradar os homens, mas busca agradar a Deus, vivendo em santidade, comunhão e temor, submissão ao Senhor por amor. O verso 6 diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A bênção é uma consequência natural de uma vida aliançada com Deus, de uma vida em busca de sabedoria de Deus, em busca da presença de Deus, do caráter de Deus na nossa vida. A gente será abençoado. Porém, ao contrário, a violência sobrevém àqueles que são insensatos, àqueles que são loucos, àqueles que, no caso do texto fala, que são ímpios, que são contrários à vontade de Deus. Isso se relaciona diretamente com a presença manifesta do Espírito em nossa vida, que confirma o amor de Deus em nós, nos abençoa e exalta aqueles que honram o nome do Senhor. Também vemos aqui o poder que as nossas palavras têm. Provérbios, no verso 19, diz o seguinte: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O falar tem um peso espiritual, o poder das palavras. Palavras, elas carregam a vida ou a morte. Se a gente aqui entende que o provérbio está nos ensinando algo poderoso sobre as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então ele nos ensina a orar com autoridade, a profetizar com discernimento sobre as coisas e evitar palavras inúteis ou destrutivas. A vida de Jesus, ele sempre contrariou a lógica humana, porque ele é a palavra viva de Deus. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, e suas irmãs dizem que ele morreu, que ele está morto, ele não fala que Lázaro está morto, para não decretar na vida de Lázaro a morte. Mas Jesus chega naquele momento e fala: ele não está morto, ele dorme, ele está dormindo. Ele vai falar para os seus discípulos momentos antes que ele vai lá despertar Lázaro do sono. Porque se ele declarasse a palavra morte, ele declarava a morte na vida de Lázaro. Mas não, ele declarou vida, ele está dormindo e eu vou acordar. Jesus, ele já vem com essa linguagem,
já vem com essa profecia dentro dele, já vem com esse desejo do coração. Nós, as pessoas, não quer dizer que não vai acontecer por sermos falhos de algum momento da nossa vida de declararmos coisas ou falarmos coisas depreciosas ou depreciar nós mesmos, né? Mas a gente tem que entender que devemos mudar a nossa fala, moderar os nossos lábios. Essa é a palavra que ele está usando aqui, para ser prudente, ter prudência nesse sentido, evitar palavras inúteis ou destrutivas. A língua do justo é um instrumento de edificação, de cura e direção espiritual para as outras pessoas também, não só para a nossa vida. Começa em nós, mas isso alcança as outras pessoas que estão ao nosso redor. Líderes, membros, devem ser guardiões das palavras. Nós devemos ser guardiões das palavras, para a nossa vida, para a nossa família, as palavras que saem da nossa boca. Pois o Espírito Santo, ele age em ambientes de reverência, de temor, de fé e de verdade à palavra de Deus. Provérbios também, capítulo 10, vai falar sobre o trabalho, sobre ser diligente e integridade. O verso 4 diz assim: o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E o verso 9 diz: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Aqui a gente vê que ele está nos orientando é que a gente deve enxergar o trabalho não apenas como meio de sustento, isso é necessário, mas também como um campo de missão, para testemunho, para falar, profetizar. A gente é chamado aqui, o Salomão está escrevendo aqui para a gente meditar e pensar a ser íntegro, a ser honesto e diligente, porque esses caráteres, essas características são escassas no mundo de hoje. Todas as pessoas querem tirar vantagem de alguma coisa, do governo, das pessoas, no seu trabalho, elas querem tirar vantagens, elas são desonestas, pensam mais em si do que no próximo. Salomão traz aqui para nós refletir que a gente deve honrar a Deus com o nosso esforço e a nossa fidelidade, não só a Ele, mas também no trabalho com as pessoas, pela criação dele, porque as pessoas são criação de Deus. O Espírito Santo valoriza o serviço fiel, seja no púlpito, seja numa fábrica ou seja no lar, na sua casa, na sua família. Deus valoriza esse serviço fiel. E, por fim, Provérbios vai contrastar entre o justo e o perverso, que são dois destinos. O verso 27 diz que o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. E o 30 fala: o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. É os justos que herdarão a terra. É os sedentos de justiça que herdarão a terra. É os humildes de coração que herdarão a terra. Esses versos aqui mostram que o caminho do justo é sustentado por Deus. Nosso entendimento aqui é que ele está reforçando o papel do Espírito Santo, que é nos consolar e nos guiar nesse caminho, nesse mundo até a eternidade. Mas mesmo em tempos de dificuldades, nós devemos permanecer firmes, cheios da presença de Deus, cheios da palavra de Deus, pois essa é a nossa segurança neste mundo. E porque as coisas do mundo, elas não nos dão segurança, elas vão se esvair, elas vão se acabar. Mas agora no Senhor, Ele aumenta os nossos dias e Ele não deixa a gente ser abalado. Pode surgir as dificuldades, pode vir o tempo e as tempestades, mas nós não seremos abalados se estivermos firmados na palavra de Deus, em temor ao Senhor, cheios da sua presença, arrependidos, reconhecendo as nossas falhas, sabendo o quanto carecemos do amor e da graça de Deus. Isso aqui é um espelho. O livro de Provérbios é um espelho da vida cheia do Espírito Santo. E a gente deve olhar e refletir como está a nossa vida. Como estou no trabalho, como eu estou na minha casa, como eu estou na vida social, como estou com Deus. O Salomão ele nos lembra que a fé verdadeira deve ser visível no nosso comportamento. Devemos ser justos, não iníquos. Devemos ser honestos.
honestos com o nosso tratar. No nosso falar, profetizar vida, porque está no poder das nossas palavras, da nossa boca, a vida e a morte. O trabalho, o nosso coração. O justo não apenas crê, mas vive a fé com intensidade. Tudo pode estar ao contrário à nossa volta, mas os nossos passos fixos, sabendo que estamos andando em frente, com os olhos fixos em Cristo, com fé e esperança de que o mal está à nossa volta, mas Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, não seremos abalados. Isso é uma vida cheia de frutos de poder e santidade. Que o Espírito Santo, Ele nos ajude a viver como justos, cujas palavras são fonte de vida e cujas atitudes glorificam ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Um ótimo final de semana. Um abração.